Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Continuando falando sobre constraints, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o constraint de escala. Então, sem delongas, vamos lá. Vamos selecionar o nosso quadradão verde aqui, ou azul, né? Não sei, depende aí do seu olho. Mas a gente vai adicionar um constraint e agora a gente vai selecionar a opção de scale, escala. Então, se a gente adicionar esse constraint e abrir as propriedades dele, você vai notar logo de cara que é bem parecido com o constraint de posição. A gente precisa colocar um target, a gente tem propriedades como força, offset, qual eixo, né, qual que a gente quer copiar e limites, se a gente quer colocar algum limite ou não. E a gente tem também algumas propriedades que a gente não falou sobre no vídeo anterior, e foi de propósito, que são as propriedades de referência de espaço, né, que é o source space, destined space, min-max space. Não se preocupa que eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso aqui, talvez não esteja logo de cara aqui na playlist, mas é uma propriedade aqui um pouco mais avançada que vai ter que, né, a gente vai ter que entender um pouco melhor sobre espaços de coordenadas e tal para saber o que colocar aqui. Então não se preocupa com essas propriedades por enquanto, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar o target e eu quero que o meu quadrado verde copie a rotação do meu quadrado vermelho. Então eu estou adicionando o constraint no verde e usando o vermelho como meu alvo. Então vou clicar aqui para selecionar o vermelho como meu alvo. Então quando eu pego o meu retângulo verde aqui e mudo a escala dele, nada acontece, porque a escala dele está restrita à escala do vermelho. Então vou dar um Ctrl Z aqui, vou selecionar o vermelho, e agora repara que conforme eu mudo a escala desse cara aqui, a escala do verde também muda. A gente pode mudar a propriedade de força, né, para 50%, por exemplo, se eu quiser que ele copie só 50% da variação. Então agora você vai notar que ele não está 1 para 1 mais essa diferença, né? Agora é só 50% da variação que ele vai copiar. Então vim aqui adicionar um novo constraint de escala e abrir as propriedades. Só que agora, em vez da gente já colocar um target específico, a gente vai ligar o offset e vamos colocar por padrão aqui, né? Essa escala, vamos colocar ela, por exemplo, em 50%, tanto em X quanto em Y. E agora, da mesma forma que com a posição, né, ele reteve como referência a posição atual, esse aqui vai reter como referência a escala atual. E agora sim, se a gente colocar o target, você vê que logo de cara ele não copia, e agora sim, se a gente escalar, ele vai ter a própria posição lá, mas com o offset ligado a gente pode ligar meio que esse deslocamento assim, né? Então ele retém a original e mesmo assim copia a do alvo. Agora eu removi o constraint e eu vou adicionar de novo mais um. Vou colocar aqui logo o target como o quadrado vermelho, mas agora eu quero te mostrar que os limites aqui também funcionam. Então vamos dizer que eu quero adicionar limite tanto para y quanto para x, e aí ele vai ficar invisível ali porque os limites estão 0 agora, né? Mas eu vou dizer que o mínimo vai ser 0,5 e o máximo vai ser 1,5. Por que eu estou colocando 1,5 e não 150? Porcentagem é de 0 a 1, né? E como a escala é em porcentagem, os números que a escala vai interpretar são entre 0 e 1. Claro, aqui 1,5 se a gente quiser fazer 150%, né? Então eu vou colocar também 0,5, que é metade, e 1,5, que é 50% a mais do original. E agora você vai notar que conforme a gente escala, esse aqui pode ir para 0, mas aquele ali vai parar em metade do tamanho. E da mesma forma, se a gente subir, você vai notar que uma hora ele vai parar de crescer, enquanto o vermelho continua crescendo. Então os limites da escala funcionam exatamente da mesma forma do que com a posição, com esse truquezinho aí, né, de você usar de 0 a 1 e não de 0 a 100. E aí, por fim, vale dizer que se eu pegar esse meu retângulo verde que tem um constraint e duplicar esse retângulo, você vai notar que esse constraint ele também é duplicado para a cópia que a gente acabou de criar com as mesmas propriedades. Esse aqui é o básico do básico, então, sobre o constraint de escala. Marca o vídeo como um gostei aqui para marcar ele como visto enquanto você apoia o projeto e eu te vejo no próximo.